Olá, gente, tudo bom? Vamos para mais uma aula de História, aula número 3, período entre guerras, crise econômica de 1929. Olá, gente, não esquece de ir lá no nosso canal, se inscrever e dar aquele joinha pra gente, tá? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula. Bom, período entre guerras. O que é que nós chamamos de período entre guerras? Período entre guerras é o período que vai de 1918 a 1939. Por que 1918 e 1939? Nós temos aqui 1918, é o final da Primeira Guerra Mundial. 1939 é o início da Segunda Guerra Mundial. E o que aconteceu de tão importante entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial? Uma das coisas muito importantes que aconteceu nesse período é a crise econômica de 1929, ou o crash, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que vai acabar gerando uma grande crise, uma das maiores crises econômicas do capitalismo, tá certo? E a maior crise econômica do século XX. Então vamos ver o que vai acontecer aí nesse período chamado período entre guerras. Bom, final da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos saem muito fortalecidos dessa guerra. Os Estados Unidos acaba ficando como a grande potência econômica mundial, aquela que vai abastecer o mercado europeu do pós-guerra, que estava totalmente destruído com a Primeira Guerra Mundial. Então, a indústria americana, ela se fortalece durante esse período. Então, os anos 20 vão ser um período de grande prosperidade, crescimento econômico para os Estados Unidos. Tá? Isso tudo no pós-guerra. Então, os Estados Unidos vai se instalar o que a gente chama de American Way of Life. E o que é esse American Way of Life? É o estilo de vida americano. Como se caracteriza esse estilo de vida americano? Esse estilo de vida americano é caracterizado pelo consumismo, tá certo? E por comprar, o desejo de comprar. E aí nós temos aqui, todo americano ele tinha que estar o quê? Ter um carro, ter uma geladeira, ter um fogão, ter um barco, ter uma casa, consumir, tá? Não é muito diferente do nosso estilo de vida hoje, não. Nós somos muito influenciados atualmente por esse estilo de vida americano. Então, vejam só nessa imagem aí, nesse post que eu coloquei para vocês, a família super feliz, né? A típica família americana, dentro de um carro, super feliz. Aqui embaixo também podemos ver aqui, ó, vários produtos, né? A família super feliz, fazendo piquenique, curtindo tudo aquilo que conseguia comprar. Então, esse é o American Way of Life. A indústria ela está produzindo e as pessoas estão consumindo. Quem não se encaixa nesse estilo de vida, bom, não é americano. E aí vem a ideia do sonho americano, da prosperidade americana. Ela se instala aí no início da década de 20, mas ela vai permear todo o século 20, esse American Way of Life, tá? Vai acabar influenciando as culturas no mundo inteiro, inclusive o Brasil. Quem aqui não gosta de ir no McDonald's, comer aquele sanduíche, tomar aquela Coca-Cola, ir lá no shopping center, usar aquela calça jeans, né? Ouvir aquele rock and roll, né? Ouvir aquele sonzinho do meu artista preferido americano. Então hoje nós temos uma influência muito grande, né, dos Estados Unidos. Então esse American Way of Life, ele vai permear o século XX e ainda influencia muito, né? Por exemplo, eu estou aqui gravando minha aula com o meu smartphone, usando o meu notebook e a minha Smart TV. Nada mais americano do que isso, tá? Vamos continuar aqui nossa aula. Então, no início do século XX, os Estados Unidos, eles vivem, né, vai viver o seu período de prosperidade, de desenvolvimento econômico. Só que a partir de 1925, aquelas nações europeias que foram destruídas pela Primeira Guerra Mundial começam a se recuperar economicamente. Então, os produtos que antes eram enviados para o mercado europeu, eles agora começam a ficar mais estocados nos Estados Unidos. Os Estados Unidos passam a ter aquilo que a gente chama de uma concorrência que antes não havia logo após, né, a Primeira Guerra Mundial, tá? Então, os Estados Unidos, a indústria americana, ela começa a sofrer, tá, com
com essa concorrência, com essa recuperação econômica das nações europeias, tá bom? Então, o que é que nós vamos ter aqui? Os salários, mesmo com todo esse desenvolvimento econômico, o salário dos operários, ele era baixo, tá? Agora, o que vai acontecer? Para atender ao mercado e para atender essa grande produtividade, vai acontecer o seguinte: no campo vai haver um investimento em tecnologia. Então, os agricultores, eles começam a fazer o seguinte, começam a hipotecar, né, das suas terras como garantia para conseguir empréstimos e fazer investimentos para produzir mais. O que isso vai gerar? Vai gerar desemprego, porque a agricultura ela passa a ser uma agricultura mecanizada. Isso vai gerar muito desemprego, tá? Então, a produtividade está aumentando. Vejam só que coisa interessante, a produtividade está aumentando, os salários estão lá embaixo, o mercado europeu está se recuperando e a produção norte-americana ainda segue o mesmo ritmo, sem desacelerar, continua acelerada, tá? E somado a tudo isso, muitos americanos, pós Primeira Guerra Mundial, eles ficam sem emprego. Quando eles voltam da guerra, esse mercado ele não vai absorver esses soldados que chegaram logo depois da Primeira Guerra, tá? Por quê? Por vários motivos, né? Porque alguns, eles vieram mutilados da guerra, os postos de trabalho já não eram os mesmos. Então, percebam como está se estruturando essa crise, né? Que vai ter seu boom, né, essa bolha, ela explode em 1929, tá? Então, vejam só, quais vão ser as causas dessa crise, né? Para estourar essa bolha, né? Que ela foi se formando, e chegou um momento que ela iria estourar. Então, as principais causas da crise de 29 estão ligadas à falta de regulamentação da economia e à oferta de créditos baratos. Peraí, oferta de créditos baratos? Sim, a oferta de créditos baratos. Todos podiam pegar crédito. Dava, por exemplo, eu queria comprar um carro, então eu ia no banco, pegava um crédito. A casa, eu ia no banco e pagava minha casa, né, hipotecava minha casa, eu queria dinheiro, hipotecava minha casa, dava minha casa como garantia. E se acontecesse alguma coisa, eu ia perder minha casa. Mas eu estava atendendo aquele estilo de vida americano, tá certo? Então, lembra que eu falei há pouco da questão da recuperação dos países europeus logo após a Primeira Guerra? Vejam que a bolha ela está, né, sendo inflada. A produção industrial seguia um ritmo acelerado, mas a capacidade de consumo estava o quê? Caindo. Então, a produção não acompanha o consumo, tá? Então, eu estou produzindo muito e não estou consumindo tudo aquilo que eu estou produzindo. Significa que eu vou ter muito produto em estoque. Algum momento isso aí vai gerar alguma consequência para tudo isso aí, tá certo? Então, nós vamos ter também a mecanização de grande parte do campo, que vai gerar também desemprego, do campo e das fábricas, gerando desemprego. E com os juros baixos, os investidores passaram a colocar seu dinheiro na bolsa de valores, tá certo? E não nos setores produtivos. Então, havia o que a gente chama de uma especulação financeira muito grande. Como o crédito ele era fácil, algumas pessoas pegavam para poder investir em ações, em compra de papéis, de empresas que muitas vezes nem existiam, né, que eram empresas fantasmas. Então, percebe como essa bolha ela começou a crescer, como ela começou a se formar, tá? Bom, vamos continuar aí. Então, tudo isso vai gerar o que a gente chama de um ciclo, tá? Um ciclo dessa crise, que é um ciclo vicioso da crise de 29. Como é que a gente pode observar? Eu fiz esse gráficozinho aqui para vocês entenderem melhor. Então, aqui eu tenho redução do consumo. Se reduz o consumo, lembra que eu falei para vocês? A indústria ela continua produzindo, mas o consumo, ele está o quê? Ela está produzindo, mas o consumo está reduzindo. Se a produção aumenta e o consumo reduz, eu vou ter aquilo que se chama de superprodução. Por que esse consumo ele vai reduzir? Baixa do preço e queda no consumo. Veja só, a superprodução acontece porque vai ter uma baixa nos preços e queda no consumo. E os preços estão baixos. E por que as pessoas não consomem? Porque
porque não tem dinheiro para consumir. Falência de empresas, bancos, indústrias e setor agrícola. Vejam só que eles entram em falência. Diminuição da produção. Então, quando percebe que eu tô com muito produto estocado, então agora eu tenho que reduzir. Tudo isso aqui vai entrar em falência, vai diminuir o consumo. Demissão em massa e desemprego, tá? Se a produção diminui, eu não vou precisar de tantos trabalhadores. Diminuição do poder de compra. Superprodução e vai. É o chamado ciclo vicioso da crise de 1929. Então, com tanta especulação, né, de ações, as ações começaram a desvalorizar, né, as pessoas já não tinham dinheiro e aí começa uma correria muito grande lá para a Bolsa de Valores de Nova York. E o que vai acontecer? Vai acontecer o crash ou crack. Por que crack? Porque o barulho crack, quando você pega alguma coisa faz um barulhozinho, que é o da quebra da Bolsa de Valores de Nova York no dia 24 de outubro de 1929. Então, o que aconteceu? Todo mundo começou a correr para comprar essas ações, tirar suas ações de lá. O que vai acontecer? Essas ações, os preços começam a cair, a despencar de vez. E, gente, foi uma situação que não teve como voltar atrás, tá certo? Então, esse dia é conhecido como a Quinta-feira Negra, um termo que eu não gosto muito de usar, mas eu coloquei aqui para vocês perceberem, né, a que ponto chegou esse período aí, né, desse crash ou quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Então, bancos foram à falência, pessoas foram à falência, as indústrias foram à falência. No campo, os proprietários eles não tinham como pagar os empréstimos que haviam tomado dos bancos, então perderam as terras, as pessoas perderam suas casas, as pessoas perderam absolutamente tudo. Uma grande parte da população americana, principalmente a população mais pobre dos Estados Unidos, vai sofrer muito com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. E vale ressaltar que não só a população dos Estados Unidos, mas das nações europeias que dependiam do capital americano, do Brasil, que dependia também do capital americano com a compra do café. Então, várias nações sofrem com o crash, com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, no dia 24 de outubro de 1929, tá certo? Bom, vamos ver aqui, qual vai ser o resultado? Esse resultado ele foi óbvio, né? Desemprego generalizado, redução de salário, o ciclo vicioso, ele vai se completar devido à falta de renda, o consumo vai cair ainda mais, forçando a diminuição dos preços. Então, o preço cai, mas o consumo cai junto, porque as pessoas não têm como comprar os produtos. A crise de 1929 é o que a gente chama de crise de superprodução, tá certo? E aí, eu lembro do primeiro cartaz que eu mostrei para vocês, do primeiro post que eu mostrei para vocês, falando do estilo de vida americano, né? Lá da família feliz. Veja que contraste isso agora. Nós temos aqui a família feliz, com seu cachorrinho aqui do lado, mas na frente nós temos a realidade agora. São pessoas que estão desempregadas em filas para poder pegar alimentos, tá? De doações. Então essa população ela vai sofrer muito. Durante esse período vai acontecer um número considerável de suicídios. Muitas pessoas irão suicidar por conta dessa crise de 1929, porque perderam absolutamente tudo durante a crise de 29. Vamos ver mais um contraste do estilo de vida americano, do American Way of Life. Olha agora como a crise de 1929 ela vai afetar as pessoas. As crianças carregando cartazes dizendo que eu quero emprego para o meu pai, por que você não dá um emprego para o meu pai? Mães, né, na rua, na sarjeta com seus filhos, não tinham para onde ir. Mãe super triste, morando em barracas. Então, essa vai ser a situação, né, de uma grande parte da população americana com a crise de 1929. Vamos para o Brasil. Falei há pouco do Brasil. Como a crise afeta o Brasil? Então, a crise nos Estados Unidos vai atingir em cheio o Brasil, tá? No interior, o café
era queimado e os grandes fazendeiros, eles acabaram naufragando, se afundando em dívidas por conta da crise. Um dos maiores consumidores do café brasileiro eram os Estados Unidos. A cafeicultura brasileira já vinha sofrendo há algum tempo. Acho que a gente já tinha falado sobre o convênio de Taubaté, tá? Onde o governo brasileiro se comprometia a comprar o excedente de café para poder manter o preço do café. Isso fazia com que o preço do café fosse se elevando. Só que o que acontece com a crise de 1929, o Brasil, o café brasileiro, já tinha um grande estoque. Perceba que aqui é um trem carregado de café. Os vagões estão sendo esvaziados e o café está sendo queimado. Mas por que queimar o café e não dar às pessoas? Lembre-se que nós estamos falando do capitalismo, tá? Então, o café queimado significaria o quê? Elevação do preço, porque se eu queimo café, eu vou ter menos café no mercado e eu vou conseguir elevar o preço desse café no mercado. E aí eu vou voltar a ter lucro com a produção do café. A crise não foi tão ruim assim, nem tão ruim assim para o Brasil, porque a gente vai ter umas reviravoltas na política e também na economia. Todo capital que antes era investido na lavoura cafeeira, agora começa também a ser investido na indústria. Então a gente começa a despontar com um processo industrial no Brasil, principalmente na região de São Paulo, Rio de Janeiro, tá? Então a gente vai despontar aí a questão da industrialização no Brasil. E a crise de 29 também vai agravar a questão das oligarquias cafeeiras, que vão, de uma certa forma, perder seu poder. E aí a gente começa um período novo na história do Brasil, finda o período chamado das repúblicas oligárquicas, ou República Velha, e começa um outro período, que é o período, ou era, Vargas, com a Revolução de 1930, tá? Mas a gente vai ver esse assunto depois. Bom, agora a gente vai falar sobre a crise e como se recuperar dessa crise. Até agora a gente falou só sobre a crise, o que provocou a crise, né? Como afetou outras nações. Mas agora a gente tem que falar um pouco de como os Estados Unidos saiu dessa crise, né? Porque quem vê os Estados Unidos nem sabe que passou por uma catástrofe, né? Por um terremoto econômico desse. Então, em 1932, o democrata Franklin Delano Roosevelt vai ser eleito presidente dos Estados Unidos, tá? E aí ele vai criar com sua equipe econômica um plano, né? Um plano econômico, um programa de governo americano para recuperação econômica, denominada de New Deal, ou Novo Acordo, tá certo? Então, o New Deal, ele vai começar a ser colocado em prática em 1933, mas ele vai toda a década de 30, 40, quando os Estados Unidos realmente começam a sair da crise, depois da Segunda Guerra Mundial, tá certo? Esse programa econômico, ele tem como base as ideias do economista inglês John Maynard Keynes, né? Que defendia a interferência do Estado na economia com a finalidade de garantir o estado do bem-estar social. O que é esse estado do bem-estar social? Você é um estado capitalista, mas não deixa as pessoas de lado. Então você tem essa preocupação, porque as pessoas elas são importantes nesse processo. Então o New Deal, ele é um programa misto, né, que vai procurar conciliar as leis de mercado e o respeito pela iniciativa privada com a intervenção do Estado na economia. Então o New Deal, ele prevê, né, que o Estado ele interfira na economia, o que não acontecia antes da crise de 1929. Então, as medidas tomadas nesse período, elas vão buscar uma geração de emprego, porque só com emprego é que você consegue tirar um país de uma crise, né? Uma nação de uma crise. Você tem que gerar emprego. E como gerar emprego em meio a uma crise? Então, serão adotadas algumas medidas. Vai haver um investimento muito grande em obras públicas, em infraestrutura, construção de ponte, construção de hospitais, construção de escolas, aeroportos, casas populares, para poder gerar emprego para a população. Por quê? Se eu gero emprego, eu também vou dar poder de compra. Se eu dou poder de compra, a pessoa vai comprar o produto, eu vou fazer com que o mercado, o comércio, ele volte a crescer, a indústria volte a produzir, a indústria voltando a produzir, o comércio voltando a vender, nós vamos gerar mais emprego, que gera mais consumo e assim sucessivamente.
E aí nós precisamos, para essas empresas, essas empresas, elas voltarem a crescer, de subsídio e empréstimos, tá? Para esses pequenos produtores, principalmente para os pequenos, que são os que mais sofrem nesse período de crise, tá? O controle na emissão de moeda vai estar paralelo à questão da desvalorização do dólar, a fiscalização e o controle das atividades de bancos e outras instituições financeiras e econômicas, com o modo de dificultar as fraudes e as especulações, ou seja, a criação de empresa fantasma, a criação de preços que na verdade não existia. Então vai ter o controle de produção e de preços, tanto na agricultura quanto na indústria, redução da jornada de trabalho para 8 horas. Se eu reduzo a jornada de trabalho, consequentemente, eu também gero mais emprego, criação de uma previdência social e do salário mínimo, que até então não existia nos Estados Unidos. Então, isso dá garantias para o trabalhador, caso aconteça algum problema em sua vida, tá certo? Bom, mesmo o New Deal, né, tendo ajudado na época, né, o desemprego, mesmo com o New Deal, o desemprego ainda chegava a 15% na indústria americana. E após o início da Segunda Guerra Mundial, a condição de pleno emprego ela vai começar a crescer nos Estados Unidos. Porque como a Europa também está em guerra, a produção norte-americana, ela volta a crescer. Vocês poderiam me perguntar, né? Mas por quê? Qual é a relação que tem da guerra com o crescimento econômico dos Estados Unidos? Porque os Estados Unidos, ele é um grande fornecedor de produtos. Não é à toa que ele disputava lá na Segunda Guerra Mundial, a gente vai ver depois, o controle do Pacífico com o Japão. Porque o Pacífico era um espaço que os Estados Unidos precisavam para a circulação de suas mercadorias, tá certo? Então, vejam bem, nós vamos ter aí a retomada do crescimento econômico dos Estados Unidos com a Segunda Guerra Mundial e esse desemprego ele vai cair para uma taxa de 1%, tá certo? Então, o esforço de guerra, a mobilização da população vai garantir, né, que as pessoas elas voltem a ter seu emprego e voltem, né, a ter poder de compra, poder de consumo. Então, as orientações do New Deal vão prevalecer, vão se estabelecer até mais ou menos a década de 60, vão estar ali muito presentes, mas aí quando chega final da década de 60, 70, 80, a gente vai ver uma nova forma, que é o chamado neoliberalismo, tá certo? Que vai vigorar nas principais economias capitalistas do mundo. Mas, assim, o certo é que o New Deal vai ajudar nessa recuperação econômica dos Estados Unidos, vai ajudar bastante nesse processo, mesmo com todas as dificuldades. Nações como, por exemplo, a Alemanha, né, ela vai sofrer muito com a crise de 1929. E lembrando que a crise de 29 faz, como dizer assim, fortalecer principalmente aquelas ideias que já estavam nascendo na Europa dos regimes totalitários, do nazifascismo. No final lá pelos anos 20, na Itália, com Benito Mussolini, e lá nos anos 30, na Alemanha, com Adolf Hitler, que esses regimes, eles começam a ganhar mais impulso, mais força. A crise de 29 vai auxiliar no fortalecimento desses regimes e que leva nesses ideais, né, nacionalistas e que vai levar à eclosão da Segunda Guerra Mundial, tá bom? Então, por hoje é só. Eu quero deixar para vocês agora uma frase, né, para encerrar. A vida é um constante recomeço, não se dê por derrotado e siga adiante. As pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada. Então, gente, espero que vocês tenham compreendido o assunto e até a nossa próxima aula.